Queridos amigos e amigas, eis que estamos aqui, comemorando o 48º aniversário do Centro Espírita da cidade de Baixa Grande, na Bahia, Centro Espírita Cristo Rei. O Centro Espírita Cristo Rei é uma casa histórica na cidade de Baixa Grande, mesma região onde nasceu e começou a sua existência o grande intelectual e espírita Deolindo Amorim. Nesse dia de hoje, estamos a comemorar esse aniversário, palestra que ocorreria na cidade, não fosse as circunstâncias que acomete a todos nós, que envolve a população mundial e que nos limita de estarmos aí fazendo a palestra pública em aglomeração, e por isso essa palestra é comemorativa do seu aniversário. Jesus e as famílias no isolamento social. Luc Ferry, um dos intelectuais mais importantes do nosso tempo, pensador francês, vai estabelecer uma coisa curiosa que ficou conhecida como sendo o sagrado ou novo sagrado. Ferry vai dizer que nos dias de hoje, nos dias contemporâneos, há um novo sagrado para a população, para a criatura humana de maneira geral. Esse sagrado é a família. E ele explica por quê. Ele diz que no passado, a ideia de sagrado, claro, está associada sempre a um ofício sagrado, da sacrifício, ofício sagrado. A ideia de sagrado, portanto, tem a ver com sacrifício, alguma coisa que faz em torno do sacrifício e que torna aquela atitude algo sagrado. Ele vai dizer que esse sagrado, portanto, que tem a ver com sacrifício, está associada a atitudes, a coisas, a pessoas, a situações que fazem com que as pessoas possam morrer por algo, dar a vida por algo, oferecer algo muito importante e valioso de si, como é o caso da própria vida, em favor de um ideal, de uma proposta. Esse ideal pode ser político, pode ser religioso, pode ser filosófico, e é assim que se constrói a ideia de sagrado. O sagrado, portanto, tem raízes que remontam a experiências muito antigas, quando o homem primitivo oferecia em holocausto, portanto, em sacrifício, um animal, por exemplo, que é sacrificado, uma planta, ou uma pedra, um mármore, uma estrutura elaborada, isso é, uma estátua, um monumento em sacrifício também, e isso deu a ideia de sagrado ao ser humano ao longo das épocas, ao longo do seu desenvolvimento. A ideia de sagrado, portanto, tem relação com a ideia de sacrifício, que por sua vez tem relação com a ideia de ofício sagrado. No passado, afirma ainda o grande pensador francês, as pessoas morriam, por exemplo, por ideais sociais e culturais. Grosso modo, a agenda político-ideológica, por exemplo, dos grandes revolucionários de esquerda ou os grandes revolucionários da política que contestavam o status quo da sociedade, estabeleciam a revolução e morriam pelas revoluções sociais, pelas revoluções políticas, davam as suas vidas em prol de uma sociedade mais igual, mais justa, cuja distribuição de riquezas e a igualdade predominasse na cultura, na sociedade. Por outro lado, os ideais, por exemplo, chamado, entre aspas, liberais, neoliberais, os ideais de direita, fez com que as criaturas morressem, dessem as suas vidas pela nação, pela pátria, na prática cultural, no paradigma cultural e na cultura, no pensamento e mentalidade de dar a vida em função de um nacionalismo, por exemplo, de valores que são valores coletivos, valores importantes da nação, da cultura, que de alguma forma preserva a ética de determinadas tradições. E assim, as criaturas chegaram a oferecer as suas vidas em prol desses ideais. Por outro lado, nós temos no ideal religioso criaturas que ao longo das épocas morreram em torno da igreja, em função da igreja ou das instituições religiosas que defendiam de uma maneira muito bonita e especial. Vai dizer Luc Ferry que se você entrevistar agora alguma pessoa no dia a dia da sociedade de maneira geral, ela nunca vai aceitar morrer nem por um ideal político, por um partido político,
ou por uma mentalidade ideológica política, nem pela sua igreja que ela frequenta, pela sua instituição religiosa que ela frequenta. Mas se perguntar pelo que ela daria a sua vida, quase que 100% das pessoas afirmaria que pela família. Por isso, o pensador francês vai dizer que a família é o novo sagrado. A família assumiu o status de sagrado, segundo esse grande pensador, recentemente. E por que recentemente? Porque para ele, a família, no sentido sagrado da palavra, com essa elevação da sua importância, essa consideração, é um projeto algo recente, uma vez que no passado, os laços familiares, na opinião de Luc Ferry, não eram tão fortes, tão apertados, tão intensos como é a noção de laço social e de vínculo familiar que nós estabelecemos na sociedade recente. E quando eu falo recente, ele se refere a uns 300, 400 anos para cá, isto é, a grosso modo, a partir dos ideais da Revolução Francesa e dos direitos humanos para cá, onde surgiu o casamento muito mais por amor do que o casamento arranjado por política ou imposto por pais para juntar território, para juntar famílias, para aglutinar patrimônio financeiro, onde muitas vezes os filhos eram casados para superar brigas familiares e as famílias se unirem novamente, especialmente quando a gente vê na história as tradições de grandes reis e rainhas que casavam seus filhos para unir patrimônio, para regimentar e aglutinar terras, mas também nas famílias em geral, fora do poder aí da nobreza, nós vemos essa prática do casamento ser feito muito mais por uma programação dos pais, imposto, portanto, por uma tradição cultural. E diz Luc Ferry que a partir do casamento por amor, portanto, o casamento que a pessoa escolhe por afeição, que para ele é um projeto muito recente, um projeto realmente muito recente, muito há pouco tempo que surgiu do ponto de vista da história da humanidade, e a partir daí, curiosamente, aquilo que daria liberdade ao indivíduo, porque a partir do casamento por amor, surgiu também a opção de não continuar casado e a opção de romper pelo divórcio, etc., que é legítima, aliás, mas que a partir dessa opção e dessa liberdade maior, curiosamente, aquilo que se esperava, que era a dissolução dos laços familiares e o enfraquecimento dos vínculos familiares, ocorreu, na opinião ainda do mesmo pensador francês mencionado, o contrário. Os laços se fortificaram, por incrível que pareça. E diz Luc Ferry que a tendência é que esses laços fiquem cada vez mais fortes. Cita ele que as famílias do passado tinham os laços mais frágeis, o conceito de criança, por exemplo, de infância, não existia. A criança era colocada no jogo da vida dos adultos, participava da vida, inclusive da intimidade dos adultos. Os filhos, muitas vezes, participavam junto das práticas sexuais, por exemplo, dos pais, do casal. Quantos relatos de história dos filhos dormindo na cama com os pais e serem esmagados pelo casal, porque não eram tratados de maneira especial, tratamento especial que a infância exige e merece, mas eram tratados de uma forma como se fosse um adulto, apenas um adulto em miniatura. O conceito de infância é também algo relativamente recente. E então diz Luc Ferry que a alta taxa de mortalidade que fazia com que os homens, especialmente, que se cuidavam menos, que iam para guerras, etc., morressem, e as mulheres ficassem com filhos desse vínculo conjugal e cuja família muitas vezes se desorganizava facilmente, até porque, em função dos preconceitos, muitas vezes abandonava os filhos para enveredar para um outro relacionamento, outro casamento, que muitas vezes os filhos do casal anterior não eram aceitos, graças aos preconceitos da época, pelo novo envolvimento, pela nova parceria amorosa. E assim, a alta taxa de filhos abandonados, a alta taxa de mortalidade muito precoce, inclusive nas mulheres que muitas vezes tinham gravidez puerperal, tinham infecções e morriam facilmente deixando os filhos, as famílias, diz Luc Ferry, eram muito mais desorganizadas do que nos tempos atuais. Mesmo pensadores humanistas, filósofos intelectuais de alta monta e de alta estirpe, muitas vezes não consideravam o valor da família como nós consideramos hoje, como de suma importância, como era na época. Quando a gente, por exemplo, olha para a vida de Jean-Jacques Rousseau, esse notável educador que tanto contribuiu para a criança, para a infância e para a educação infantil, Rousseau, muita gente não sabe, pegou 5 filhos dele e abandonou em uma instituição, colocando numa espécie de orfanato da época. Montaigne, esse pensador tão humanista, tão preocupado e tão sensível com a sociedade,
não sabia quantos filhos tinha. Era, portanto, laços muito mais frágeis no passado. Os laços foram ficando mais fortes, diz Luc Ferry, a partir do casamento com amor, por incrível que pareça. E esses laços têm sido fortificados, e quando pergunto a ele sobre a ideia da contracultura, que na década de 60 do século passado dizia que a família é uma instituição ultrapassada, obsoleta, que já está fora de moda, demodê, e a cultura hippie, a contracultura, os movimentos de contestação, os movimentos de contestação cultural que proclamavam a morte da família, nunca estiveram tão equivocados, na opinião de Luc Ferry. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, diz ele, é um laço cada vez mais forte. A família cada vez ganha maior importância no mundo pós-moderno, cada vez mais valorizada, apesar de todos os problemas, de todos os desafios. A visão e o conceito de laço familiar, de vínculo familiar, tem crescido ao longo dos tempos de maneira vertiginosa e espantadoramente, a ponto de o pensador francês dizer: eu aposto que no futuro a importância da família vai ser ainda maior, ainda cada vez maior, e nunca vai ficar démodé, nunca vai desaparecer. Luc Ferry tem uma visão otimista, uma visão bastante otimista da família, não apenas da família, mas a sua filosofia é um ponto fora da curva dentro das filosofias atuais, porque a grande maioria dos pensadores intelectuais da atualidade, profundamente fundamentados no materialismo, sem nenhum tipo de perspectiva espiritual, esses pensadores tendem, de maneira geral, a serem pessimistas. Serem pessimistas com tudo, inclusive com a família, com relação à família. É assim que Luc Ferry, em nossa opinião, quando a gente olha os pensadores contemporâneos, ele é quase que uma voz isolada no sentido de uma filosofia mais otimista, de ver um certo sentido evolutivo, de ver uma certa evolução histórica na sociedade que é negada, é contestada e é desacreditada por boa parte dos pensadores, filósofos e historiadores da atualidade. Os pensadores, de maneira geral, são pessimistas. E é assim, e há uma tendência de ser assim ao longo das tradições, das épocas, da cultura. Quando a gente vê, por exemplo, Tolstói, em uma das célebres obras dele, escrever mais ou menos assim: as famílias são semelhantes na sua felicidade. São felizes de maneira semelhante, mas cada uma delas é infeliz do seu modo, da sua maneira. Tolstói estava ironizando também a infelicidade particular que existe em cada família, como se a família fosse sempre portadora de um drama próprio e a chamada felicidade familiar fosse uma espécie de utopia. Engels, na obra A Origem da Família, da Sociedade, da Propriedade Privada, também vai estabelecer a ideia de que a família, de alguma forma, a família que ele considerava, que era chamada família burguesa, a família nuclear, a partir do casamento, do vínculo e a prole, estabelecia concentração de riqueza e, através disso, impediria a distribuição de riquezas e, naturalmente, que a família é um dos marcos importantes na colocação de Engels, que foi apoiada mais tarde por Marx no seu Manifesto Comunista. Vai ser a partir da família que nós temos uma quebra do chamado matriarcado do passado, que na colocação de Engels seria uma espécie de comunismo primitivo, para uma sociedade mais da propriedade privada, uma sociedade mais fechada, onde a família estaria fechada entre si, e que aí sugeria não apenas a noção da propriedade privada, mas também a construção da ideia da sociedade de mercado, chamada também pelos críticos e especialmente pela cultura marxista de capitalismo. Essa sociedade teria como base fundamental a estruturação da família como ela é, porque graças a isso se formaria então a noção da sociedade de mercado que não havia nas sociedades antigas, nas tribos primitivas, nas tribos antigas, onde o matriarcado imperava e havia uma espécie de comuna, de socialismo naquelas regiões tribais que foram superadas pela família burguesa e, por consequência, também pelo patriarcado. É uma crítica que tem aspectos interessantes, mas que, em nossa forma de entender, também tem uma ingenuidade em achar que o matriarcado da cultura primitiva, das sociedades primitivas, era o paraíso, era tudo bem, era tudo bom, quando havia também sérios problemas e sérios desafios que não eram superados e que não vale a pena aqui a gente examinar e aprofundar, porque senão a gente vai desviar do tema, mas é essa a noção.
da família, que de alguma forma fez também parte das reflexões de Sigmund Freud na psicanálise, que estabeleceu nas suas obras a ideia de que a família, em parte, em determinados aspectos, tem o lado positivo de estruturar psiquicamente a criatura, de instaurar a chamada lei superegóica na visão freudiana, que é esse senso de sociedade, o senso de valores, uma certa repressão dos impulsos que as regras e o enquadre familiar vão internalizando, vão colocando, vão depositando e o sujeito vai internalizando na convivência familiar. Mas também a família, numa concepção freudiana, é um espaço de neuroses. É o local dos conflitos mais variados, mais distintos, é na família que os conflitos neuróticos, que as heranças e as marcas do sujeito que mais tarde vai levar para a vida adulta, portanto é olhada por Freud de uma forma também com aspectos negativos, além de Freud estabelecer nas suas obras, especialmente na obra Totem Tabu, a ideia do tabu do incesto como sendo daquela demarcação em que o incesto seria eticamente proibido e reprimido pela sociedade e que, a partir daí, natureza e cultura se separariam, onde a natureza acaba, instinto primitivo e relações sexuais fortuitas, inclusive com os irmãos, com os pares, para o tabu do incesto, e a partir daí, esse tabu instaurado e uma certa repressão sexual, estabelecer uma espécie de dinâmica básica, fundamental para a geração da família. Os psicanalistas freudianos e aqueles pós-freudianos que beberam de Freud e estabeleceram suas teorias, têm de alguma forma repetido, inclusive com Lacan, que o local da família é um local de castração. A ideia de que a família naturalmente tem um papel importante na formação do sujeito, mas é o espaço simbólico da chamada castração simbólica, do indivíduo começar a reprimir os seus impulsos e gerar neurose e trauma, porque a base da psicanálise e dessas tradições, todas elas são materialistas, fazendo apologia e um elogio ao gozo fortuito, aos instintos, à vida sensorial, e a família seria, em certa forma, repressora desses impulsos naturais, na visão freudiana do ser humano, para uma vida cultural e de civilização, já que é impossível viver em cultura e em civilização sem certa dose de repressão dos instintos mais agressivos, porque isso seria incompatível com a vida em sociedade. Se a gente fosse só instinto, seria incompatível viver em sociedade. E o papel da família teria esse papel ingrato de gerador de traumas, de neuroses, de conflitos. Falta esses pensadores. Em que pese Luc Ferry seja uma voz isolada e não é necessariamente espiritualista nem espírita, mas falta para esses pensadores, inclusive ao próprio Luc Ferry, que embora chegasse perto e tocasse em ponto, falta a todos os pensadores o olhar que a doutrina espírita enseja. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, veio examinar o papel do ser humano, o papel do ser existencial, o papel nosso na vida, na sociedade, para estabelecer que o nosso papel na vida humana não é apenas um papel social de construção social e cultural, sociocultural ou sociopolítica. Não é apenas um conjunto de forças econômicas que fazem a sociedade. Não é apenas uma construção educacional, material, a partir do acaso genético da fecundação do espermatozoide com o óvulo que gera, a partir da fecundação sexual, a formação dos descendentes, da reprodução, bem no estilo do animal, e a partir daí os laços que são formados, que são mera construção social. Não. O Espiritismo vem dizer que somos espíritos imortais. E a família não tem apenas um aspecto social, um aspecto cultural, um aspecto de formação educacional, mas, sobretudo, um planejamento e um papel espiritual. A família, nesse sentido, tem uma dinâmica e tem um propósito espiritual, de evolução, de crescimento. É por isso que Luc Ferry, sem a doutrina espírita, percebeu uma certa evolução dos laços familiares, porque quanto mais primitivo o homem, mais os seus laços são primitivos. Allan Kardec vai dizer que as relações sexuais fortuitas, da poliandria, da poliginia, da poligamia de maneira geral nas sociedades antigas, seja masculina, poligamia masculina, seja poligamia feminina, foi gerando relações sexuais fortuitas
e a partir daí a sensação, o impulso do sexo, a selvageria, os instintos mais primitivos foram sendo abrandados pelos vínculos que surgem a partir da reprodução, o ser que sai do próprio ser e o vínculo que estabelece a partir das posses, do sentimento de posse, para mais tarde vínculos mais profundos de amor e de afeto. Foi toda uma evolução ao longo de séculos, aliás, de milênios, onde, como diz André Luiz, a caverna se transformou em palafita. Depois da palafita veio a taba. Depois da taba, as primeiras casas primitivas, para mais tarde a civilização. O homem primitivo, que empunhava o cetro do arco e flecha ou da espada na mão, foi se transformando mais tarde no pai de família, provedor, que sai do lar para conquistar a sua sobrevivência e manter a sua família. A mãe primitiva, que mais tarde se torna a mãe dedicada e abnegada, foi evoluindo ao longo dos tempos. E tudo partiu de impulsos primários para sentimentos superiores, porque nada se perde em natureza, o Espiritismo tão belo, tão lindamente vem estabelecer. Mais do que isso, a doutrina espírita vem dizer que a família é um projeto espiritual, que tem também aí um planejamento e um propósito espiritual. Portanto, o grupo familiar não é apenas um grupo genético, biológico e sociocultural construído, mas também é um grupo de espíritos, que, portanto, na condição de espíritos, devem ser também tratados. A parte, a dimensão espiritual, deve ser considerada. E é por isso que quando o Espiritismo examina essas questões, vem dizer que a família é fonte de alegrias e também de tristezas. Quando a gente olha para a família, a gente vê, e é isso que os pensadores não conseguiram entender, nem o conceito evolutivo, que a criatura evolui, portanto o senso de laço e de vínculo também evolui, as suas relações também evoluem, portanto a família vai evoluindo também, os laços sociais e afetivos. Esses pensadores não conseguiram ver isso e também não perceberam que a família é uma fonte de alegrias e de tristezas também. É claro que a família também tem muitos desafios, alguns dos quais difíceis até hoje, desafiantes até hoje. Por isso que a família é considerada um local de grande alegria, de fonte de muitas alegrias e também de fonte de muitas tristezas. Mas por quê? Porque a convivência mais próxima, a convivência mais íntima, gera naturalmente uma alegria muito grande de conviver, gera um amor mais forte que vai se estabelecendo, vai se intensificando, gera memórias, histórias que a gente passa junto e que mais tarde a gente conta, e essas histórias que a gente viveu junto em convivência, que faz com que a gente participe da vida do outro e o outro participe da nossa vida, forma um laço que vai além do laço sexual, do impulso material, da bioquímica cerebral, dessa ideia que eu costumo falar em palestras de você tá esperando o seu familiar que tá chegando no avião e tá pousando e você fica super emocionado e o familiar chega e você chora, abraça e depois disso descarregou, porque uma química cerebral, a adrenalina, cortisol, é descarregada, é um desabafo, isso é química, não é necessariamente afeto, daqui a pouco você está lá na frente, o familiar está atrás, carregando as malas, e você até esqueceu dele. Por quê? Porque isso é química cerebral. O amor, no entanto, é muito maior do que essa química cerebral, do que essa descarga, do que esse descarrego que a gente faz. É um sentimento que vai se construindo, às vezes, muitas vezes, frequentemente, aliás, quase sempre, vai se construindo de uma maneira dolorosa, de uma forma bastante dolorosa. Mas isso faz a gente participar da vida do outro e o outro participar da nossa vida. Mas isso, naturalmente, gera também intimidade e, apesar de grandes alegrias, também atritos. Quanto mais próximos os indivíduos, mais possibilidade eles têm de se atritar. É por isso que quanto mais as relações são próximas, maiores os sofrimentos, e as feridas são inevitáveis. Por isso que nas relações próximas a gente tem grandes alegrias e grandes tristezas. Por quê? Até porque a gente se magoa mais em relações próximas. Ao estranho, que a gente não espera muita coisa, diante do qual a gente não tem muita expectativa, e que a gente nem valoriza tanto a opinião, o discurso, a colocação, a gente está menos vulnerável a feridas, a mágoas. Mas aqueles com os quais a gente convive, que a gente se abre, pela valorização que a gente dá e pelas expectativas que a gente tem, os desafios são maiores e as feridas, os sofrimentos são inevitáveis. Por isso, toda relação de intimidade, de convivência durante anos, precisa de muita compreensão, de perdão.
Nenhuma relação, por exemplo, de um casamento que chega a 50 anos, senão com muito perdão, muita compreensão, muita tolerância. Qualquer relação exige muita atenção, muita paciência, porque a gente vai se ferir, a gente vai se magoar inevitavelmente. E isso é tão forte, que há um pessimismo em torno das relações familiares a ponto de você passa por alguém e você, sei lá, esqueceu, ou não viu, ou não cumprimentou a pessoa, passou rápido e não cumprimentou, a pessoa costuma dizer, dormiu comigo, foi? Quer dizer, essa frase de dormiu comigo já está dizendo na frase que a crença de que duas pessoas que dormem juntas não se cumprimentam. Duas pessoas que dormem juntas, que convivem juntos na intimidade, não se tratam bem, não se tratam com educação. Olha a mentalidade que a gente tem em torno dessa questão, em torno desse conceito. É uma crença. O termo conjugal, relação conjugal, portanto, relação amorosa, né, relação matrimonial, relação afetiva, conjugal, vem de duas expressões, julgo e com. Conjugal, julgo com, ou seja, julgo tem a ver com fardo, com peso. Quer dizer, na própria palavra dá uma ideia de que a relação conjugal é um fardo, é uma espécie de desgraça atirada sobre a cabeça do sujeito. Olha só a compreensão que a gente tem das coisas, a compreensão que a gente tem das relações mais íntimas e familiares. Não, o Espiritismo vai dizer que é desafiante, que as relações familiares têm desafios sim, que nem tudo são prazeres, que a imagem da lua de mel, ou dos beijos, ou da família sentada no comercial de manteiga ou de produtos alimentícios é apenas uma imagem muito recortada, porque o amor verdadeiro na convivência se estabelece através de também esforços, de tentativa de conviver com a diferença, de aceitar o diferente, de lidar e amar a pessoa, ela sendo diferente de mim, ela discordando de mim, às vezes até ela agredindo a mim. Esse é o papel essencial. Do contrário, é apenas impulso sexual, é apenas desejo, que é uma forma de amor, mas é um amor mais primário, mais primitivo, que precisa amadurecer porque se fragiliza. O impulso sexual, o desejo, a paixão se fragiliza com muita facilidade. A família, na concepção espírita, tem um papel mais importante do que nunca. Por quê? Porque na concepção espírita, somos espíritos reencarnados. E sendo espíritos reencarnados, trazemos uma história do passado. Vínculos passados que se materializam aqui. A ponto de Allan Kardec estabelecer em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo dedicado aos laços familiares, se não me falha a memória, capítulo 14, Um Rapa e Mãe, quando ele examina a questão das famílias, ele vai dizer que geralmente, isso não quer dizer sempre, mas geralmente, as famílias que nós vemos no mundo já se reuniam no espaço por laços de simpatia e se materializam no mundo físico como consequência da afinidade, da simpatia com que se aproximavam no além, configurando as famílias terrestres. No entanto, diz Allan Kardec, em alguns momentos, no meio dos laços de simpatia, há membros familiares que guardam antipatias de relações anteriores e que foram encaminhados para a convivência para refazerem os laços de animosidade do passado, de antipatia no passado, na convivência familiar atual. Olha o projeto de família, que faz com que, às vezes, na família consanguínea, reencarnem também seres do passado que eram antipáticos a nós, aos quais a gente fez mal, ou que fizeram mal a nós, e que através do laço biológico da família consanguíneo a gente possa sublimar o sentimento, a gente possa refazer o vínculo amoroso, a gente possa, através da base biológica do esquecimento do passado, superar aquela antipatia que vem, mas que a gente não lembra, e que essa proteção faz a gente refazer os nossos laços. Imagine você se não houvesse a oportunidade da família carnal na reunião desses seres espirituais antipáticos do passado, como seria mais difícil, como seria mais problemático refazer ou desfazer determinados laços de ódio que ficaram no passado. Como seria mais difícil? A família, no entanto, reúne esses papéis, mas também reúne aqueles laços amorosos e que faz com que o amor que eu tenho por alguém da minha família hoje pode ser que eu já tive esse amor 10, 20, 30 vezes, estamos de volta juntos, na condição de pai e filho, de mãe e filho, de marido e mulher, e assim por diante, de irmãos, e assim por diante. Por quê? Porque às vezes a família, aquele grupo familiar, reencarna junto várias vezes e muda de papel,
E ao mudar de papel, o amor, em vez de perder a força, aumenta a força. Porque se eu tenho um vínculo com alguém que eu reencarnei 10, 20 vezes juntos e a gente trocou de papel, uma hora eu fui pai, outra hora eu fui filho, outra hora eu fui irmão, outra hora eu fui esposa, outra hora eu fui marido. Ora, o sentimento sendo exercitado em ângulos diferentes, em posições diferentes, posição de pai, posição de filho, posição de irmão, posição de mãe, de filho, de esposo, de marido, esse amor que foi alternado na troca de papéis que a reencarnação faz, tende a se fortalecer. Quem diz que a reencarnação desfaz os laços de família e aqueles laços significativos ficam fracos, não é verdade, pelo contrário. À luz da reencarnação, aquele ser que eu amo na família agora, talvez não seja a primeira vez que eu amo, seja de segunda, de terceira, de 10ª vez, e a gente trocou de papéis, e ao trocar de papel e experimentar posições diferentes em termos de relações, posições relacionais, eu vivi relações diferentes, portanto, experiências de relações diferentes, porque a experiência do amor de pai e filho é diferente da experiência de amor homem e mulher, por exemplo, marido e esposa. É diferente, por sua vez, da experiência de irmão e irmã. Então, se eu vivo essas experiências e troco de papéis, o meu amor por aquele ser aumenta, porque eu vivi vários ângulos, várias situações, várias experiências. Ora bem, a família, portanto, tem essa especialidade e ao mesmo tempo nos dá a oportunidade de refazer laços, de desfazer antipatias do passado naquele parente difícil, naquela pessoa difícil com quem a gente convive, ou que nós somos difíceis para ele. Às vezes, dificuldade de temperamento, de convivência tem a ver com dramas reencarnatórios do passado. Chico Xavier dizia que a gente contrai a dívida no atacado e vai pagando as prestações aos poucos. Olha que imagem bonita, engraçada e profunda. Porque é verdade. Eu contraio a dívida de uma maneira assim instantânea e vou pagando aos poucos, porque a providência divina não me cobra imediatamente, me cobra aos poucos. Olha que beleza, que maravilha. E é verdade, meus amigos. Imagine você, por exemplo, que eu tenha matado alguém. Eu tiro a vida dessa pessoa. Aí numa outra encarnação, eu recebo essa pessoa como filho. Olha só, eu tirei a vida, agora eu dou a vida. Tirei a vida biológica e agora estou dando a vida biológica. E aquilo que eu contraí no atacado de uma vez só, matando a pessoa, agora eu vou pagando, aspas, eu vou recuperando as suaves prestações, porque eu tenho o filho, eu tenho que cuidar dele, aí eu vou educando, vou direcionando, vou ter que manter ele, vou ter investimento emocional, financeiro, espiritual, e quando a gente vai desfazendo aquelas antipatias do passado, vai superando, no final das contas, quando eu desencarnar e o filho desencarnar, chegar no mundo espiritual, mesmo que ele se lembre da outra encarnação no passado, onde um matou o outro, e eu também me lembre, mas na mais recente, na mais próxima, naquela que foi mais recente, a gente foi pai e filho. Olha que sacada da providência divina que faz com que a gente possa, que ideia brilhante, que projeto da divindade brilhante, que a gente possa superar as animosidades, as antipatias do passado. Não foi por outra razão que o Espírito Emmanuel chamou a família de o centro essencial dos nossos reflexos. A família é o centro essencial dos nossos reflexos, afirma Emmanuel. Por quê? Porque ao olhar para a família, eu estou vendo uma espécie de espelho. A família, quando a gente olha, é uma espécie de espelho de mim mesmo. Quando eu olho para a família e vejo os temperamentos, a forma de agir, a forma de se comportar, eu faço ali uma média geral, tem eu. Porque a família é uma espécie de espelho da minha própria consciência, daquilo que eu faço de mim está materializado na minha família. Allan Kardec chega a perguntar aos espíritos no item 775 de Livro dos Espíritos o que aconteceria à sociedade caso houvesse o relaxamento dos laços familiares. Ele nem disse para a ruptura, ele disse o relaxamento dos laços familiares. E os espíritos responderam uma recrudescência ao egoísmo. Então veja que resposta do mundo espiritual, uma recrudescência ao egoísmo. O que significa dizer que quanto mais frouxos os laços de família, mais tendência a gente tem a retomar experiências egoístas do passado. Experiências mais narcisistas e individualistas do passado. O que significa, de outro modo, que os espíritos estão dizendo para Allan Kardec que a convivência com o próximo é um dos maiores, se não o maior recurso para a superação do egoísmo. Egoísmo que na doutrina espírita é o câncer moral da sociedade. É a chaga
geratriz de outros problemas, de todos os problemas que existem. A gênese está sempre no egoísmo. O egoísmo é o grande problema, o maior, aliás, problema de todos do mundo, porque os sistemas políticos desorganizados, a cultura agressiva ou negativa, a tradição familiar, social, cultural, devastadora, violenta, tem tudo isso, a gênese no egoísmo. Sempre há o egoísmo humano. E o egoísmo humano modificado é que vai modificar as instituições, a cultura, a tradição. Não pode ser de uma outra forma. Razão porque o egoísmo tem que ser superado. E é na convivência que eu tenho a maior peça fundamental para a superação do egoísmo. Por quê? Os espíritos, chegam a dizer Allan Kardec, na Lei de Liberdade, e também na lei de sociedade, que o indivíduo que se isola embrutece-se, aliena-se e, sobretudo, recrudesce ao egoísmo. Mesmo com motivações religiosas, o indivíduo que busca o isolamento, ele perde referências e ele perde o maior recurso de ele próprio engrandecer-se espiritualmente, que é na convivência com o outro. Por quê? Porque virtudes morais eu só treino com o próximo. Eu não posso treinar perdão comigo mesmo sozinho, meditando e dizendo que perdoa todo mundo. Eu só treino perdão na convivência com o outro. Eu só treino paciência na convivência com o outro. Eu só treino tolerância tolerando o outro. Eu só treino bondade e amor exercitando a bondade e amor com o outro. Eu não posso treinar tudo isso isoladamente, porque empobreceria o exercício dessas virtudes que depende do outro. Por isso que Emmanuel vai dizer que meu próximo é a escada que me conduz a Deus. Se eu evoluo e cresço intelectualmente sozinho, e dá para fazer, dá para você crescer, evoluir intelectualmente sozinho, sem ninguém, autodidatismo. Evolução, aliás, é sempre individual, é sempre pessoal, é sempre uma escolha, é claro, ninguém vai evoluir por você, mas intelectualmente eu posso fazer sem ninguém, isolado, geograficamente, mas eu não posso evoluir moralmente, isso é, pelos sentimentos sozinhos, porque é na convivência com o próximo que eu amadureço. É no atrito com o próximo que eu vou me desenvolvendo. E é por isso que, para eu exercitar virtudes, eu preciso conviver. Perdoar, por exemplo. Eu posso perdoar e não escolher conviver. Mas, para eu perdoar, eu preciso conviver. Melhor dizendo, eu posso perdoar e não conviver. Mas, para conviver, eu preciso perdoar. Então, a convivência vai além de um perdão isolado, porque eu posso perdoar isoladamente e se me afastar. Mas eu não consigo conviver se eu não conseguir perdoar. Então, para conviver, eu preciso perdoar. Então, na convivência, já está embutido o pacote das virtudes que eu preciso exercitar. E exercitar de uma maneira muito mais legítima e constante, porque eu posso perdoar isoladamente e me afastar e não querer saber, mas para eu perdoar de maneira mais intensa e profunda aquele fenômeno, eu não apenas convivo, mas eu não perdoo apenas aquilo, mas eu perdoo o resto. E perdoo a própria convivência e as consequências disso. Quando eu vivo sozinho, isoladamente, as coisas são minhas. O espaço é meu. O local que eu estou é meu. É meu banheiro, é meu horário, é minhas coisas, é minha casa, é minha sala, são as minhas coisas, é o meu horário, é a minha rotina. Quando eu convivo com família, é nosso. São as nossas coisas, nossa rotina, nossos horários. É algo mais coletivo, o que não significa dizer que o indivíduo deva perder a individualidade. Não, não deve perder a individualidade. Tem coisas no sujeito que ele tem que preservar para si mesmo, e somente para si. Não é para ele perder a individualidade, a identidade se misturar. Não. Mas ele também só aprende esse recurso de preservar a sua identidade com o outro. Ser realmente um indivíduo individuado na expressão de Carl Gustavo Jung, aquele que realizou a individuação, que é o processo, a grosso modo, de maturidade psicológica, ele só consegue isso tornando-se singular no coletivo, tornando-se integral, como diz o espírito Joana de Ângeles, com as pessoas. Do contrário, ele não é individuado, ele é individualista, que é diferente. Tudo isso é aprimorado, é desenvolvido na convivência com o próximo. Tudo isso é, de alguma forma, fortalecido na experiência com o próximo. E aí o meu passa a ser nosso. Como diz um amigo meu, antes, Flávio, o meu guarda-roupa era todas as roupas minhas. Quando eu me casei, era 50% dela, 50% meu. Depois de 3 anos de casamento, era
75% dela e 25% meu. Com 10 anos de casamento, era 90% dela do guarda-roupa e 10% meu. E, depois de algum tempo, o meu guarda-roupa era um cabide que ficava atrás da porta do banheiro. Ele falou de maneira engraçada, é uma piada, é uma espécie de provocação para a esposa que estava presente comigo, a gente estava conversando, mas de qualquer forma tem um fundo de verdade aí. Não um fundo de verdade que a mulher só é que vai tomando espaço, etc. Esse estereótipo, não é isso que eu quero me referir. Eu quero me referir à experiência de que a gente tem que dividir, e dividir às vezes dói. Dividir, às vezes, é doloroso, não é fácil dividir, às vezes. Dividir espaço físico, material, mas espaço emocional também, espaço simbólico, dividir opiniões, ceder em algumas coisas. Mas é assim que o espírito evolui, o espírito amadurece, o espírito se desenvolve só assim. Atritos, os atritos, e é isso que os pensadores não viram quando viu a família, como diz Tolstói, cada família é infeliz à sua maneira. Por quê? Porque os atritos doem. Mas é porque o egoísmo, e é isso que esses pensadores não viram porque são materialistas, o egoísmo da criatura só é trabalhado, burilado, lapidado com o atrito, isso é, com a convivência. O egoísmo não é superado de maneira prazerosa, é superado de maneira dolorosa. Nós superamos as nossas paixões com esforço. Não é fácil, não é tranquilo. Para superar o orgulho e o egoísmo, gera desconforto, gera superação do nosso ego, e a superação do nosso ego dói na gente. E é por isso que o amor verdadeiro também tem uma parte dolorosa, tem uma parte difícil. Por isso, os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec, no item 774, numa nota, aliás, Kardec que escreve isso, dizendo os laços sociais, aliás, são os espíritos, os laços sociais são indispensáveis, anote isso aí, indispensáveis ao progresso. Os laços sociais são indispensáveis ao progresso. Portanto, para progredir moralmente, é isso que eu estou falando, é necessário se relacionar. O meu relacionamento com o outro me diz como é que eu estou. É através do relacionamento com o outro que eu pratico a vivência das virtudes, seja demonstrando em que nível eu estou, na minha impaciência, na minha irritação, no meu temperamento, seja me esforçando para praticar coisas melhores e para sedimentar hábitos melhores. Somente eu consigo isso na convivência com o outro. Por isso os laços sociais são indispensáveis ao progresso, mas os espíritos complementam dizendo: os laços familiares são a pedra de toque que fortalecem os laços sociais. Olha só, se os laços sociais são indispensáveis ao progresso e os laços familiares são indispensáveis para os laços sociais, isso significa dizer que a partir dos laços familiares é que se estruturam os laços sociais, e a partir dos laços sociais temos progresso. Daí, em vez de a gente ficar reclamando das estruturas políticas, das situações sociais que a gente tem que parar para pensar que primeiro a gênese disso tudo está na família. É nos vínculos familiares que esses laços sociais estabelecem mais tarde. É o meu modo de funcionar na família que vai fazer com que eu seja e eu tenha um modo de funcionar na sociedade. É isso que os espíritos estão dizendo aqui de maneira indelével, de uma maneira clara, de uma maneira absoluta, que a base do progresso espiritual, é isso que os espíritos estão falando, são os laços sociais. Mas por quê, meus amigos? Porque a virtude verdadeira, para ser incorporada ao espírito, precisa de constância. Eu não me referi no perdão que eu faço, eu posso perdoar uma agressão e depois não querer mais saber, e não querer mais conviver, e me afastar. Eu até tenho esse direito a depender dos laços que eu estabeleça, mas na família nem sempre eu tenho condição. Eu não posso simplesmente dizer, não quero conviver com meu filho porque ele me magoou. Nem sempre é simples assim, às vezes o filho depende de mim. Os laços familiares são mais fortes nesse sentido. Por quê? Porque obriga, impulsiona, não é que obriga, mas impulsiona, incentiva mais fortemente o espírito, coloca o espírito para conviver consigo mesmo a partir do outro. Porque, como diz a psicologia, ao me relacionar com o outro, eu também estou me conhecendo, eu também estou me relacionando comigo. Dizia Jung isso a respeito do casamento, né, que a relação conjugal é uma espécie de experiência psicológica de relação consigo mesmo, com as suas partes inconscientes, naquela intimidade por excelência que a relação do casamento assim promove. Daí porque os atritos, porque na relação com o outro eu me vejo também. Eu me vejo no espelho. O outro me serve de referência de espelho, porque a partir daquilo que ele é e que eu sou também, eu me identifico e passo a verificar o que eu tenho
a partir do olhar que eu tenho do outro. O outro me serve de espelho. E me serve de espelho também nas diferenças, porque a partir daquilo que eu não tenho, que eu identifico no outro e que eu não tenho, eu percebo aquilo que eu não tenho, portanto me ajuda a me conhecer naquilo que eu tenho. Veja que coisa interessante, que experiência maravilhosa são as relações aí próximas, e a virtude verdadeira precisa de constância. Como eu falei aqui, o perdão isolado eu posso fazer, mas a virtude do perdão para se instalar no meu coração, eu somente consigo se eu conseguir ter uma constância no exercício dessa virtude. Porque eu posso perdoar aquela ofensa isolada e me afastar e não ter no meu coração a virtude do perdão. Eu consegui agir com perdão, mas eu não internalizei o sentimento do perdão de uma maneira constante. A virtude verdadeira para se estabelecer no mundo interior do espírito imortal precisa de convivência. E por isso, a convivência é a pedra de toque, como diz a doutrina espírita, é a pedra de toque de todas as virtudes. É na convivência. A convivência, portanto, é base da evolução espiritual. E por isso, a convivência familiar é o termômetro primeiro da criatura e é o termômetro mais próximo, mais imediato que a criatura tem. É na convivência familiar que eu começo a examinar um pouco como é que eu sou. Eu começo a ter uma ideia de como eu sou. Eu começo a me verificar como é que eu estou. Funcionando na família, eu tenho ideia de como eu sou. Como eu estou estabelecendo a minha relação familiar? Porque com os outros fora, eu posso estabelecer uma máscara, eu posso me esforçar por ser paciente ali com uma pessoa que vai ficar comigo 5 minutos só, né? Aí eu aguento. Mas na família, no dia a dia, as minhas tentativas de me manter, digamos assim, com uma máscara social, afrouxa os laços e eu, naturalmente, me relaxo e coloco para fora não apenas as minhas virtudes maiores, mas também os meus defeitos, as minhas imperfeições. Por essa razão, a família é um termômetro para saber como é que eu estou. Se eu perco a paciência direto com a minha família, é porque eu ainda não sou paciente. E a minha família está mostrando como é que eu estou ainda. Eu estou naquela condição. Eu achava que eu era, mas ali é um termômetro para medir como é que eu estou. O espírito André Luiz chega a propor um desafio quase que perturbador para muita gente. Ele vai dizer, trate a sua família, os seus familiares, como você trata as visitas que chegam. Olha só que desafio. Porque é isso que vai instaurar a verdadeira virtude. O isolamento social, na quarentena que estamos vivendo, é um desafio dessa natureza. Parece que o mundo espiritual nos acompanha e graças a essa situação que estamos vivendo, estamos sendo convidados a ficar mais em casa, a viver mais em família, para poder, nessa transição que o planeta passa, poder sublimar de uma vez por todas os nossos problemas de convivência. Que aí vai se instaurar realmente as virtudes verdadeiras, porque às vezes as nossas virtudes são muito frágeis. São virtudes mais de Instagram, são virtudes mais de Facebook, são virtudes mais de WhatsApp. São virtudes que não resistem a um amor constante e que lida com dificuldades, que tem que tolerar desconforto. Por isso que os espíritos dizem, Allan Kardec, que quando as coisas agridem os nossos interesses pessoais, a gente às vezes sai da bondade e aí reage de maneira negativa. Porque continuar agindo fora dos interesses pessoais e em favor dos interesses coletivos é muito difícil. Dói. E é por isso que a convivência familiar nos expõe mais a esse tipo de experiência. E é por essa razão que nessa situação atual parece um convite maior a extrair o de melhor nessa convivência, portanto, familiar. Outras pandemias ao longo da história, antes dessa Covid-19 de hoje, também nos convidou aí à reclusão familiar, ao isolamento social, e muitas vezes foram tiradas boas histórias disso. Quem não se recorda das grandes histórias que foram retiradas da convivência familiar mais próxima na época da Segunda Guerra Mundial, da invasão de Hitler a algumas regiões da Europa. Quem não se recorda do livro Diário de Anne Frank e a sua família convivendo no subterrâneo, no sótão da casa ali, durante anos na Segunda Guerra Mundial? Quem não se recorda dos esgotos, dos undergrounds da Europa, especialmente de Paris, onde algumas pessoas conviveram ali? Quantas histórias bonitas de vida, de laço familiar, de generosidade foram extraídas dessas experiências de reclusão familiar, muito mais dolorosas do que a gente está vivendo hoje. Então há muitas boas histórias, e essas histórias apertam laços, os resultados são muito bons. Por isso, meus amigos,
boas histórias a gente pode extrair dessa convivência de agora, mesmo quando a nossa convivência é difícil. Mesmo quando a nossa relação com a família é problemática, mesmo quando a gente está com familiares que não nos entendem ou que nós não entendemos eles, mesmo quando a situação é de muito atrito, muita dificuldade, até de agressão, de briga, nós temos uma ótima oportunidade para mudar isso, para renovar isso e para conviver. É melhor conviver com dificuldade e atrito do que fugir à convivência, com exceção de alguns casos onde há uma ameaça de morte, onde há uma iminência de um suicídio, de homicídio, de uma situação pior, mas com exceção desses casos dramáticos, onde às vezes o afastamento é uma espécie de cirurgia de amputação, como a gente amputa um braço para que a infecção não tome conta do resto do corpo, né? Uma cirurgia onde a gente escolhe o menos pior, né? Do males menos pior, e aquela necessidade espiritual, se houver, se realmente houver, no futuro pode ser sanada, mas, via de regra, é melhor conviver, mesmo com dificuldade de convivência, do que afastar-se e perder a oportunidade de convivência e de crescimento. É isso que a filosofia hedonista, que a cultura materialista não consegue enxergar, porque não tem os olhos do espírito para ver que aqueles indivíduos atritando ali estão crescendo também, evoluindo. Eu não estou fazendo apologia à briga, ao desrespeito no lar, não é isso. Mas eu estou dizendo que a proposta da família tem resultados bons. Olhe uma mãe, um filho, um marido e uma mulher que conviveram juntos e que tiveram dificuldades, que atritaram, que bateram cabeça, que tiveram problemas, dramas, que tiveram mágoas recíprocas, marido e mulher, ou mãe e filho, e olhe para eles lá na frente, depois de terem convivido. Uma mãe com a filha ingrata, por exemplo, que maltrata ela, mas que ela teve ali, lá na frente, a filha vai dizer: a gente teve muitos problemas, mas quando eu ficava doente, era ela que estava comigo. Quando eu tinha febre, era ela que me dava remédio. Quando eu precisei me hospitalizar, era ela que ia comigo para o hospital. Tem memórias afetivas, tem memórias, tem lembranças dela ali, ó, mesmo batendo cabeça, mas estavam ali. Essa memória que forma o verdadeiro amor, essa história de vínculo com o outro é que forma a verdadeira afetividade, o amor profundo. Mesmo que de maneira imperfeita, porque espíritos imperfeitos somos. Então esse laço vai sendo constituído, vai sendo construído, vai sendo fortificado assim, com histórias. Você vê um casal velho, depois de todas as lutas, de todas as dificuldades, depois das mágoas, já não tem libido às vezes o desejo sexual já está. A mulher teve o seu declínio a partir do climatério, etc. O homem também teve a sua andropausa e assim por diante. Alguns casais às vezes nem têm. Alguns têm, mas alguns nem têm. Mas fica a história, fica as memórias, fica aquilo que construíram juntos. E isso forma um amor importante. E nessa Covid-19, nós estamos participando de livros de história. Muita gente não está sabendo, porque quando a gente está vivendo a história e fazendo a história mundial, a gente não tem consciência disso, mas mais tarde os livros de história vão escrever sobre isso. Mais tarde a gente vai estar nas páginas da história. E como é que você quer passar por essa história? Como é que você quer fazer a história? Você tem uma ótima oportunidade para extrair o melhor de você e do outro nesse momento de isolamento social e de convivência familiar. O Covid-19 traz inúmeras metáforas. A primeira metáfora que eu trago é a metáfora do contato. Nós temos aí o contato que está limitado. Máscara, luva, não podemos tocar, não podemos abraçar o outro, não podemos agarrar o outro, etc. Então temos um certo isolamento aí social de maneira geral. Essa metáfora do contato dá uma ideia de como a gente está tocando o outro. A gente está tocando o outro agora, por exemplo, pela palestra, via digital. Mas quem disse que intimidade é estar próximo? Quantas vezes a gente está próximo fisicamente e está distante, está sem intimidade? Então a intimidade verdadeira é quando a gente está fusionado nos sentimentos. E que às vezes a gente está longe fisicamente, mas pelo meio virtual a gente tem intimidade, a gente tem afeto. Olha só, então essa é a metáfora do contato, como estão os seus contatos, os seus relacionamentos. E por isso, a falta de contato de um lado e o profundo contato familiar de outro. Nunca estivemos tão próximos uns dos outros e nunca estivemos tão longe, afastados uns dos outros. Nunca estivemos tão próximos porque estamos vivendo a mesma coisa no mundo inteiro, as mesmas preocupações, experiências muito semelhantes. Nunca estivemos tão próximos uns dos outros, porque estamos num mundo globalizado, conectado, e nunca estivemos tão distantes do outro. Aliás, a metáfora do mundo globalizado é interessante, porque é um paradoxo. A Covid-19 tem uma velocidade agressiva de contaminação, de propagação. Olha só. E o mundo globalizado de hoje ajuda nessa propagação.
Então, pensemos que talvez no passado, em histórias do passado, um mundo que não fosse globalizado talvez dificultaria essa propagação, talvez não se propagasse assim. Por isso que as epidemias, às vezes, eram localizadas. Então, olha só, mas por outro lado, por causa desse mundo globalizado, a gente tem muito mais ciência, muito mais estratégia, muito mais recursos para lidar com a Covid-19. E o que é interessante dessa metáfora é que esse mundo globalizado, ao mesmo tempo que facilita a propagação do vírus e facilita o contágio, ao mesmo tempo nos ajuda a ter a noção de que somos interdependentes, que o que acontece na China afeta nós e que a China não está tão longe assim de nós. O que acontece em outros países da Europa está nos afetando. E por isso é necessário preocupar-se com o outro. Não ser ultranacionalista a ponto de se fechar. Os países, aliás, eu não vou citar nomes, mas os países que se fecharam para o mundo, com um discurso ultranacionalista de se fechar para o mundo, porque o mundo é só a pátria, é só a nação, esquecer, digamos assim, o restante do mundo, se contaminou mais ainda do Covid-19 e abriram depois as portas, etc. Então, a noção não é de se fechar para o mundo, é entender que o mundo está conectado, globalizado, e eu tenho que me preocupar com os outros países para me preocupar comigo, porque ao ajudar os outros países, ao ajudar as pessoas de maneira geral, nós nos ajudaremos. A ideia de nações isoladas já não fazem parte mais do século XXI. Nós não somos brasileiros apenas. Né? Todo mundo é ser humano. Ou então a gente é brasileiro da mesma forma que o dinamarquês é dinamarquês e tem a mesma importância. Mas o Espiritismo vem nos ajudar dizendo que somos espíritos imortais. E a pátria do espírito é um mundo espiritual. O espírito não tem país, não tem nação. Ele pode reencarnar em cada nação e assim sucessivamente. Então, a ideia do paradoxo, né, do mundo globalizado que infecta, mas ao mesmo tempo que faz a gente unido, conectado e faz a gente interdependente. Olha só, um amigo meu de profissional de saúde me explicou dizendo que a máscara que a gente usa é para proteger o outro da gente. Porque quando eu uso máscara e se o outro não estiver usando máscara, o outro pode me contaminar. A máscara dificulta que eu, com as minhas secreções, contamine o outro. Olha só. Então a preocupação com o outro usando máscara é porque quando eu me preocupo com o outro usando máscara para me proteger. E eu, quando uso máscara, estou protegendo o outro. Olha a ideia de que a gente tem que olhar para o outro, sair do ego e olhar para o outro, porque quando a gente cuida do outro, a gente está cuidando também da gente mesmo. Os Espíritos vêm dizer isso quando você trabalha para a felicidade do próximo, você está construindo a sua própria felicidade. Olha que bonito. Então, os relacionamentos, meus amigos, é também uma ótima oportunidade de autoconhecimento. É uma oportunidade de se olhar no espelho, de olhar a si mesmo. E por isso o Covid-19, essa pandemia que a gente está vivendo, é uma ótima oportunidade para a gente evoluir espiritualmente, para a gente crescer espiritualmente, para a gente evoluir como pessoas, como criaturas humanas. Nós estamos fazendo história e podemos fortalecer os vínculos. Tenho visto história bacana de pessoas fortalecendo o vínculo nesse momento de pandemia. Portanto, é necessário fazer a nossa parte. Tenha em mente que aquilo que aparece de problemas nas relações familiares que você está vivendo é porque já existia o problema e você apenas tinha um Rivotril ou um anestésico ou um ópio social, que é sair de casa para respirar e para não enfrentar aquilo que precisava ser enfrentado. Você está sendo convidado a conviver, a viver com, a enfrentar os seus desafios íntimos através das relações familiares. Eu não quero dizer que não haja situações difíceis, que não haja famílias problemáticas, mas que você seja atitude diferente, que você não vai mudar a sua família se sua família for problemática, que você não vai impor a sua forma de ver e de sentir para todo mundo, mas você vai ser uma pessoa saudável na família. E uma pessoa saudável na família faz muito mais diferença. Nós falamos sempre do contágio da doença, do contágio do vírus, do contágio do mal e o contágio do bem. Por que a gente não pode contaminar as pessoas com o bem? O amor é irresistível e a gente pode fortalecer os vínculos assim. A gente pode, quando o familiar está brigando, quando o outro está irritado, dizendo que não aguenta mais essa quarentena, quando o marido está chateado porque está reclamando por causa da geladeira aberta, ou do fogão, ou da luz, ou então porque a esposa está dizendo que está tudo desorganizado e ninguém ajuda ela.
Cada um olhar para si, avaliar em que tipo de implicância, de envolvimento tem, e olhar para o outro que está irritado e dizer, eu estou entendendo que você está irritado, estou entendendo que você tem algumas questões aí e que realmente está difícil para você, está difícil para mim, mas não vamos nos brigar, porque isso não vai adiantar, não vai lugar nenhum. Vamos tentar conversar e chegar em um acordo, falar dos seus sentimentos, abrir-se para o outro, porque isso fortalece os laços familiares. Joana de Ângeles Espírito chega a dizer que a maturidade emocional de um indivíduo é, sobretudo, avaliado pela forma como ele se conduz na vida familiar. Olha que Joana não está dizendo de ter o equilíbrio familiar, porque você não vai controlar o outro, você não vai necessariamente impor à família que todo mundo se comporte bem. Cada membro familiar é um espírito em um nível, e você não tem a missão de consertar todo mundo na família. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é fazer a nossa parte na convivência familiar. Reconhece a maturidade do indivíduo quando ele consegue agir de maneira equilibrada no meio familiar, mesmo quando o meio familiar seja desequilibrado. É um desafio a espíritos fortes, a espíritos equilibrados, e por isso o desafio é voltar ao lar, conviver mais, aproveitar essa oportunidade, porque o espírito no mundo espiritual às vezes se alegra e às vezes não se arrepende. Nunca vi um espírito mediúnico se arrepender dizendo voltar, eu me dediquei muito à minha família, fiz muito bem à minha família, cuidei de meus filhos, sacrifiquei meu tempo para encaminhá-los, para direcioná-los, né, convivi, exercitei muito perdão e não valeu a pena, é uma perda de tempo, não perca tempo com isso não, que eu só sofri. A gente nunca vê um relato de um espírito dizendo isso. Agora a gente vê consciências culpadas dizendo quanto tempo eu perdi na terra, tendo meus afetos e sendo tirano em casa, esmagando e humilhando o familiar, utilizando recursos financeiros, quando o indivíduo era hipersuficiente em relação ao outro, para humilhar o outro, para chantagear, ou então utilizando seus descalabros no comportamento, na agressividade, na grosseria, no comportamento sexual desajustado, para impor sofrimento aos filhos, à família e assim por diante. Vejo espíritos com consciência culpada voltando e dizendo como eu vivi uma vida apenas material e não importei com os afetos que estavam comigo. O Covid-19, com essa reflexão em torno de que a vida é um fio, que um vírus pode fazer com que a gente caminhe para a desencarnação. Portanto, é um desafio para todos nós. O Covid-19 vem só colocar a ideia da morte mais perto para a gente lembrar. Não é porque agora qualquer um de nós pode morrer. Sempre qualquer um de nós pode morrer. O fio da vida é muito tênue. A gente pode morrer até comendo e se engasgando. Quantas mortes por engasgamento? Quantas mortes por uma queda? A pessoa vai no banheiro, não é só idoso não, e cai no banheiro e morre. Então, não tenhamos dúvidas que a qualquer momento a gente pode ser chamado. Só que a gente não pensa, não lembra disso. E quando a gente está com essa epidemia, a gente reflete mais sobre isso. E quando reflete que a qualquer momento a gente pode morrer, a gente pode ser chamado para o mundo espiritual, a gente começa a alterar a nossa escala de valores. Por isso, meus amigos, aproveitemos para voltar para casa. Aproveitemos para viver em casa. Aproveitemos para trazer Jesus nesse isolamento social, nessa quarentena, para as nossas casas. Oração, evangelho, é trazer Jesus em casa, mas também não apenas na hora do momento religioso, que muita gente acha que só vai trazer Jesus no momento. Não, na bondade, na gentileza, você está mantendo a luz de Jesus na sua casa. Nos pequenos gestos de paciência, nos pequenos gestos de bondade, você está trazendo Jesus para a vivência familiar. E é isso que os bons espíritos esperam de você. É isso que os bons espíritos esperam de você. Então, meus amigos, pensemos nisso. Pensemos sobre essa oportunidade que a gente está tendo. A gente está tendo uma ótima oportunidade para evoluir espiritualmente. Tanto nas relações familiares difíceis, no exercício da paciência, do perdão, da constância e da tolerância, como também nas relações familiares agradáveis, porque a gente também evolui do amor que a gente tem a oportunidade de viver com os nossos familiares. Meu filho, recentemente, quando chegando em casa, ele disse, papai, eu tô adorando o coronavírus. E eu me assustei e perguntei por quê. Ele disse, você tá jogando videogame mais comigo, você tá ficando comigo. Não obstante, eu estou trabalhando até mais nesse período de quarentena, eu tô trabalhando mais em casa, na minha atividade como psicólogo, como psicoterapeuta, às vezes com atendimentos online, alguns presenciais também, a coisa tá dividida, mas eu tô mais em casa, tô trabalhando mais, mas tô ali com ele, então eu paro, eu jogo videogame com ele, que ele gosta de jogar videogame, eu fico ali com ele. Ele tá dizendo, eu acho massa o coronavírus.
não tem ideia, né? Um menino de 5 anos não tem ideia completa. Então tá achando massa para ele. Olha o olhar da criança, tá sendo ótimo porque tá convivendo comigo. E aí minha esposa disse assim: aproveite. Aproveite porque vai chegar o tempo que ele vai chegar naquela fase que ele não vai querer nem os pais perto, né? Os pais perto. E eu fiquei pensando nessa mensagem simbólica no sentido maior. No sentido maior. Quanto tempo esse ser, que hoje é meu filho, de repente ficou afastado de mim? Quantos séculos, talvez? E que agora eu esteja recebendo ele nos meus braços. Quanto tempo? Quantas vezes ele foi filho de outras famílias? Ele já teve uma outra mãe, já teve outro pai, quem sabe? Então, eu posso odiar uma pessoa que não é do meu círculo familiar? Não posso, porque essa outra pessoa pode ter sido o pai dele. E que agora entregou o filho dele a mim, que agora é meu filho. Então, olha que beleza que a espiritualidade faz, fazendo com que a gente, através dos laços familiares, desenvolva laços afetivos profundos em termos espirituais. Parabéns ao Centro Espírita Cristo Rei. Parabéns aos 48 anos que faz hoje, 24 de abril, na saga de divulgação da doutrina espírita Iluminando Consciências. Um abraço a João Oliveira, que é trabalhador incansável do movimento espírita, não apenas de Baixa Grande, mas de toda a região. Um abraço querido a ele, que convivo com ele há quase 20 anos aí de palestra, desde mais ou menos o ano de 2002, 2003, e que ele sempre com a sua bondade nos solicita. E em nome dele eu saúdo e cumprimento toda a região de Baixa Grande, região querida e de nascimento do grande intelectual Deolinda Amorim, a quem também eu homenageio nesse momento. Muito obrigado, muita paz.